Será que a comparação não é a raiz silenciosa que drena sua energia e impede sua verdadeira expansão? Quantas vezes você já olhou para o caminho de outra pessoa e sentiu que o seu próprio ritmo não era suficiente? Esse hábito aparentemente inofensivo corrói a autoconfiança e cria uma prisão invisível, da qual poucos percebem estar reféns. Napoleon Hill alertava que muitos se perdem tentando copiar o sucesso alheio, esquecendo que a verdadeira conquista nasce da originalidade disciplinada. O que faz alguém prosperar não é o molde externo, mas a capacidade de cultivar uma identidade autêntica e fiel ao seu próprio propósito. Ao buscar ser reflexo de outro, a pessoa apaga justamente a chama que poderia iluminá-la. Joe Dispenza mostra pela neurociência que a comparação ativa no cérebro um estado de sobrevivência. Em vez de abrir espaço para criação e expansão, o corpo passa a produzir química de ameaça, como se estivesse constantemente em perigo. É por isso que, após comparar-se, muitos sentem cansaço, angústia e até raiva de si mesmos. Há uma diferença essencial entre inspiração e comparação. A inspiração expande, desperta novas possibilidades e alimenta a criatividade. A comparação aprisiona, drena a energia e mantém a mente no ciclo da inadequação. A flor que tenta imitar outra perde a própria cor e deixa de florescer como poderia. O que você vai descobrir é que existem sinais ocultos que aparecem exatamente quando você está pronto para abandonar a comparação. E são esses sinais que indicam que chegou a hora de florescer em sua essência, sem medo de ser quem você é. Muitos acreditam que comparar-se com os outros é uma forma de se manter motivado, mas essa é uma das maiores ilusões que aprisionam a mente. A comparação não inspira, ela cobra. Ela gera a sensação de que sempre existe um padrão inalcançável a ser seguido, como se a vida fosse uma corrida interminável em que nunca se chega à linha de chegada. A comparação funciona como um veneno disfarçado de estímulo. O cérebro interpreta cada ato de comparação como uma ameaça. Em vez de abrir espaço para a criatividade, libera substâncias químicas que colocam o corpo em alerta, como se estivesse diante de um inimigo. Esse estado de sobrevivência não produz expansão, apenas desgaste. Não é raro encontrar pessoas que alcançaram resultados externos impressionantes e, mesmo assim, perderam a paz interior. Elas melhoraram a aparência, conquistaram bens ou status, mas se sentem constantemente vazias, porque cada conquista foi feita sob o peso do olhar alheio. No fundo, não estavam correndo em direção a si mesmas, mas fugindo da comparação. Quando confundimos comparação com motivação, acabamos fortalecendo a raiz do medo. Em vez de construir a partir de dentro, construímos como resposta ao que vem de fora. E nesse processo, a autenticidade se perde, e com ela, a verdadeira chance de florescer. Napoleon Hill afirmava que a mente só cria riqueza quando está livre do medo de críticas. E a comparação é justamente a porta pela qual esse medo entra, silencioso, até se tornar dominante. Cada vez que nos medimos pelo padrão de outra pessoa, reforçamos uma frequência de insuficiência que bloqueia a nossa energia criadora. Quanto mais nos comparamos, mais nos afastamos da nossa essência. Parece contraintuitivo, porque muitos acreditam que observar o sucesso alheio os aproxima da vitória. Mas, na verdade, essa prática nos desconecta da autenticidade que poderia nos guiar com clareza. É como tentar sintonizar duas rádios ao mesmo tempo. O resultado é apenas ruído. Uma forma de começar a desfazer esse bloqueio é olhar com atenção para os hábitos diários onde a comparação surge. Pequenos momentos, como observar as conquistas de alguém, medir o próprio ritmo pelo dos outros,
ou interpretar elogios alheios como ameaça são gatilhos que minam a confiança silenciosamente. Ao substituir essas reações automáticas por afirmações de singularidade, o campo vibracional começa a se reorganizar. Quando paramos de vibrar na frequência da comparação, a energia que antes era drenada pelo medo passa a sustentar a criação. Nesse estado, a mente não precisa provar nada, apenas expressar o que já é. É nesse ponto que o bloqueio se dissolve e a autenticidade volta a fluir. Existe um momento silencioso em que a energia antes gasta, competindo, se transforma em combustível de criação. Quando a comparação perde a força, a mente se liberta para imaginar, inventar e construir sem o peso de provar nada a ninguém. É nesse espaço de liberdade que a criatividade floresce com mais intensidade. Em vez de viver como cópia, o ser humano se descobre como canal de ideias, de expressões únicas, de caminhos que nunca haviam sido trilhados. Essa é a virada. Sair da obsessão por repetir o que outros fizeram e entrar no estado de permitir que algo novo surja através de si. E metáfora da fonte de água explica esse processo com clareza. A fonte não compete com o rio, não tenta imitá-lo, nem medir sua força. Ela simplesmente jorra do ponto em que está, oferecendo sua água ao mundo. Assim também acontece com cada pessoa quando deixa de se comparar. A vida começa a fluir de dentro para fora, sem esforço, sem disputa, apenas como expressão natural da essência. Quando a comparação cessa, a mente deixa de ser prisioneira do olhar externo e se torna morada da inspiração. E é nesse estado que surgem as ideias mais poderosas, aquelas que não são copiadas, mas reveladas pela autenticidade. A transição entre viver aprisionado pela comparação e começar a florescer acontece em silêncio, de forma quase imperceptível. O primeiro sinal é a capacidade de celebrar conquistas alheias sem sentir ameaça. O coração já não se inquieta diante da vitória do outro, mas encontra paz em reconhecer que cada caminho tem seu próprio tempo. Outro indício é quando você passa a respeitar o seu próprio ritmo. A pressa de acompanhar a velocidade dos demais dá lugar a uma serenidade tranquila. Mesmo que seus passos sejam mais lentos, existe paz em saber que cada movimento é consistente e fiel ao que você realmente é. Essa sensação é um sinal claro de que a mente deixou de medir a vida pelo relógio dos outros. Histórias de transformação mostram que quando alguém abandona a comparação, a prosperidade surge de maneira natural. Pessoas relatam que, ao parar de medir cada avanço com a régua externa, começaram a perceber portas se abrindo, oportunidades aparecendo e relações se fortalecendo. A vida se reorganiza quando você decide caminhar com autenticidade. Esses sinais são sutis, mas poderosos. Eles revelam que a comparação já não dita as regras do jogo. O espaço que antes era ocupado pela cobrança agora se abre para a leveza, e nesse espaço nasce o florescimento. Napoleon Hill dizia que a verdadeira liberdade está em criar a própria definição de sucesso. Esse é o ponto em que a vida muda, quando você deixa de medir sua trajetória pelas conquistas dos outros e passa a definir o que realmente significa florescer para si mesmo. Nesse estágio, não existe mais a necessidade de provar, apenas de expressar. Um mito muito comum precisa ser quebrado. Florescer não é ser melhor do que os outros. Florescer é ser inteiro em si. É ocupar seu espaço no mundo com autenticidade, sem necessidade de competir. É como uma árvore que cresce firme, não porque se compara a outra, mas porque simplesmente se permite expandir suas raízes e abrir seus galhos. A prática que sustenta esse florescimento é reconhecer diariamente o próprio progresso, por menor que pareça. Quando você valoriza cada avanço interno, a mente se acostuma a enxergar crescimento em vez de carência. Pouco a pouco, essa percepção cria uma nova realidade, em que cada passo se transforma em testemunho de evolução. Florescer é viver sem pressa, sem máscaras, sem comparações. É compreender que a vitória não está em ser visto,
mas em ser verdadeiro. Quando esse estágio chega, a vida deixa de ser disputa e se torna a expansão natural do que você já é. Napoleon Hill afirmava que o verdadeiro sucesso não nasce da tentativa de vencer os outros, mas do autodomínio. É quando você aprende a governar seus próprios pensamentos, emoções e hábitos que a vida se transforma. O triunfo não está em ultrapassar alguém, mas em ultrapassar a si mesmo, em cada camada de limitação que se dissolve. Bruce Lipton acrescenta que, quando mudamos nossas crenças, até o corpo responde de maneira diferente. A energia que antes estava aprisionada em comparações começa a se liberar. O peso do olhar externo se desfaz. E essa libertação se reflete na biologia, no humor, nas escolhas e no modo como você passa a se mover pelo mundo. Abandonar a comparação não é desistir, é se libertar. Não é negar o crescimento dos outros, mas honrar o próprio. É compreender que cada um tem sua estação e que a primavera da alma chega no tempo certo para todos. Assim como cada flor desabrocha em sua hora, também você florescerá no momento exato em que estiver pronto. O florescimento é inevitável quando a comparação morre. E talvez o maior sinal de que você está preparado para viver sua própria expansão seja a paz de não precisar mais competir. Porque no silêncio do seu processo, a vida já começa a revelar a beleza que sempre esteve em você.